Opa, chegando aqui para falar mais rápidas abobrinhas sobre o mercado da bola aí europeu. Ainda não fechou, né? Mas fechando aí o mês de julho, vendo aí quem que foi contratado, as principais contratações aí dos times, o que está faltando, quais são os rumores. Então, estou aqui eu e o André para falar disso. Então, vamos começar aqui com os times da Premier League, que é o principal mercado, que movimenta mais dinheiro e jogador. Começando com o Arsenal, que contratou Tisoles, do Bruges, 24 anos, e perdeu o Trossard para o Besiktas, né? Acho que aí é uma troca de seis, não 6 por meia dúzia no sentido de qualidade do jogador, mas de 6 por meia dúzia é um ponto esquerda pelo outro, um tem 24, outro tinha 31, mas acho que tem não conheço tão bem o Tisoles para falar, né? Para não dizer que eu não conheço nada, um cara do Bruges. Não lembro dele na Champions League nem nada, mas o Trossard vinha jogando bem pelo Arsenal, talvez tenha sido o melhor atacante aí na última temporada, Foi mais bem na Copa. consistente. Foi bem na Copa. E acabou indo até para o Besiktas, que já é um mercado aí de terceira prateleira, né? Eu achei uma movimentação bem esquisita, assim, para ser honesto, sim. O Arsenal parece que não quis muito manter e o cara foi para a Turquia, né? Provavelmente ele tinha mercado em outras ligas, talvez um pouco mais É, mainstream, né? Mas foi é lá para a um, Turquia. um movimento meio estranho, assim, e pagou 40 milhões nesse Tisoles, assim, né? O que mostra um pouco como as coisas estão um pouco inflacionadas. Eu acho que o Trossard foi por menos que 40 milhões, né? Ainda que ele tenha 31 anos, tu tá contratando um cara que já não é tão novo, né? 24 anos, e, e tá pagando muito. O cara que vem do Bruges ainda, né? Tipo assim, né? O Arsenal tem mais poder econômico que o Bruges em termos de barganha e tal, para tu convencer o jogador. Enquanto isso, tá perdendo o Trossard pro Besiktas. Tipo, você poderia, de repente, né? Acho que o Trossard, esse movimento do Trossard é a cara da Itália, né? Tipo assim, Trossard na Inter. Acho que seria o É, mais normal. Mas é isso, né? Acho que casaria. a Turquia tá tentando investir e dar uma retomada no futebol deles, eu acho, né? Desde a temporada passada, tentando pegar alguns jogadores. Então, acho que é isso, né? Do Arsenal, por enquanto, acho que é isso. Eles Do estão Aston, especulando, o Bruno Guimarães, né? Também. tá essa novelinha, né? Há um tempo. O Bruno Guimarães está sendo especulado em todos os times lá, né? Vamos ver para onde ele vai. É. O Aston Villa, né, para botar aqui um Big Seven da Premier League, porque o Aston Villa vai estar na Champions, né? Então eles contrataram aquele Manzambi, né, que era suíço, que desfalcou ali Suíço. na reta final da Copa, veio do Freiburg, o João Gomes do Wolverhampton, volante, Cissé, que é um zagueiro que era do Lask, e o futuro bola de ouro, Alejandro Garnacho, do Chelsea. É, e aí, Num negócio bem esquisito, né? Porque eles vendem como é que era Morgan o Rodgers. Morgan Rodgers, né, para o Chelsea por cento e caralhada de milhão de libras o Aston Villa compra o Garnacho por, sei lá, também 40 milhões, sei lá, 30 milhões. Foi algo É, assim, né? comprar o Pô, Garnacho em 2026 é foda, né? o que falam lá na Inglaterra é que eles usaram isso para dar uma burlada, né, no fair É, play lá financeiro lá, mas eu acho movimentos assim interessantes, né? O Suíço foi muito bem na Copa, né? O Manzambi, né? jovem. Jovem, né? Eles deixaram o Douglas, não quiseram manter o Douglas Luiz, né? O No dele era elenco. empréstimo. As saídas É, deles foram o Morgan Rodgers pro Chelsea, o Tielemans pro Manchester United, o Malen pra Roma, o Sancho volta, né, de empréstimo pro Manchester United, o Douglas Luiz volta do empréstimo pra para Juventus, e Juventus. aquele Harvey Elliott volta pro Liverpool por enquanto, né? Não sei se algum deles vai. São perdas importantes, né? O Tielemans e o Morgan Rogers, né? Mas e Deu uma falhada, não tô te ouvindo. opa, voltei. Aham. E eu vejo muito papo também que o Watkins pode sair. Eu vi ele Tenho sendo especulado no visto. United, inclusive. É, Eu acho também que o Aston Villa, para o patamar que ele chegou, acho que agora ele está num momento um pouco decisivo de se estabelecer ali entre os seis, né? Ser um incômodo de fato. Acho que eles perderam muita gente, assim, até se você pensar no Sancho, que não era um titular, o Douglas Luiz, acho que ainda são caras que estão ali para compor o elenco, né? Você perde o Tielemans, que é o titular, você perde o Douglas Luiz, que é um reserva, você pega o Morgan Rodgers, que é titular, você perde o Sancho, que é reserva, o Malen já tinha sido emprestado no meio da temporada, né? Foi uma coisa meio estranha, porque ele foi contratado do Borussia, né? E aí ele foi emprestado, acho que 6 meses depois, se não me engano, ou um ano e meio depois, e já saiu.
Mas eu acho que essa chegada do Manzambi é boa. Acho que o Garnacho, de repente, pode botar o pé no chão, né? No Aston Villa, um time com menos pressão, que, de certa forma, pode jogar com mais espaço no contra-ataque do que nos times que ele vinha jogando, que, de repente, tinha um pouco mais a bola no pé. E eu acho que o João Gomes fez um bom movimento de carreira, assim, acho que ele tá fazendo, acho que, né, se a gente fosse falar em termos empresariais, a carreira corporativa ali, né? Foi pro Wolverhampton, foi bem, agora cresceu na carreira, foi pro Aston Villa, vai jogar uma Champions, vai provavelmente voltar para a seleção, vai voltar a ter holofote. E se for bem, vai ter mercado para ir para um time ainda maior, né, no futuro. Eu acho que o João Gomes acertou nesse movimento de ir para o Aston Villa, que é um time que, pô, tem um ótimo técnico, né? O Unai Emery é muito bom, porra, foi campeão agora da Europa League, vai jogar Champions, tá sempre disputando ali no, sei lá, top 6, né? Da Premier Uhum. League, top. Então, assim, acho que foi muito bom para o João Gomes, mas o time mudou bastante. Vamos ver como é que vai reagir a essas mudanças, que eram jogadores bem importantes, né? É. Vamos ver como é que vai reagir a E aí, essas saídas. E aí a contramão do João Gomes é o Douglas Luiz, né? Que depois que ele saiu do Aston Villa pela primeira vez, a carreira dele foi ladeira abaixo, não se encontrou na Juventus. Acho que ele chegou aí para o Nottingham Forest e não jogou. Voltou para o Aston Villa e jogou muito pouco. E a gente vê o meio campo da seleção nessa Copa, a gente vê que se ele tivesse jogando o que ele jogou em 2022, 2023 ali, ele teria vaga. E agora a gente não sabe nem para onde ele vai, né? Se ele vai ter chance na Juventus ou se ele vai de fato procurar um novo clube. Cara, sendo sincero, acho que o melhor para ele seria voltar pro Vasco, cara, assim, sendo um pouco clubista, mas sinceramente também, porque, cara, ele dificilmente vai conseguir um clube de ponta agora com o rendimento dele. Pô, eu acho que consegue. Mas E, já tem empresário, pô. mas ele vai ficar no banco, né, cara? Provavelmente, Pô, né? acho que Vai não. ser Pô, que eu nem no acho que. Aston Villa. No Aston Mas Villa, é. que é um time que ele já tinha um histórico Mas bom, tinha bons assim, já. jogadores. Ele, Não, pô, sim, tava mas disputando com o Tielemans e com o Naná, pô. Não são jogadores quaisquer. ter feito mais parte da rotação ali de repente, né? Não sei, cara. Sei lá, eu acho que Eu acho, eu não, acho mas que eu para acho que ele ele, talvez fizesse bem. eu acho que ele pode ir por um time de segundo escalão que vai estar na Champions, como por exemplo um Napoli, uma Inter, até o Como, por É, exemplo. O Como, se ele vai para lá, pô, ele vai jogar no time sem pressão, no Como da Itália, vai jogar Champions, pode ir para um Mônaco, Olympique de Marselha, é, pode ir para o Bet no lugar do De Ossa, mas pode ir para um Benfica da vida assim, pô, um time que ele ainda tá, pô, ele é jovem, ele tem 27 só, então, sei lá, ele tinha que olhar bem o que ele vai é. fazer da vida dele aí. Porque se ele voltar para o Brasil, realmente ele não volta para a Europa depois, né? É, Muito até se for provavelmente. pra Turquia mesmo, fazer igual o Fred fez ali em algum momento, né? O do Manchester United. Tá. É. E aí. Mas só Hum, falar rapidinho, hum, então a gente pode falar do André, né? Que era o parceiro do João Gomes no Wolverhampton, que caiu e não conseguiu se realocar que nem o João é, Gomes. Só esse ele tá parêntese fazendo aí. um movimento muito perigoso, né? Porque tá apostando aí que ele vai voltar e pode acontecer algo muito parecido com o que aconteceu com o Douglas Luiz, né? Tipo assim, de quer cair na carreira e não conseguir retomar o nível, de certa É, forma. é, É, a gente vê aí que na última temporada, se eu não me engano, é, teve alguma temporada aí que a galera caiu e não necessariamente subiu, né? A gente vê que o Leicester agora foi para a terceira divisão. Então, né, vai ter que fazer um esforço muito grande aí. uhum. Falando do Chelsea, né? Acho que do Chelsea as principais notícias são de saídas, né? Saiu o Andrei Santos, né, que não era um jogador vital, mas tinha os seus minutos, foi para o Manchester United, mas principalmente o Cucurella, né? Que sai para o Real Madrid, e o Garnacho sai para o Aston Villa, chega o Morgan Rodgers, o Palestra, que é o lateral direito da Atalanta, que é bem normal, e chegam os veteranos Welbeck e Jordan Anderson. Caraca, isso aí eu achei muito bizarro, assim, tipo, faz sentido, sei lá, parece o Vasco da Gama no mercado de técnicos. É. Porra, especula E, tem, o Galhardo, o Fernando Diniz, e, sei lá, o Vojvoda e fecha com o Carille. Porra, tá e maluco. tem muito Ué, pouco a ver também com o que o Chelsea vinha fazendo nos outros anos, né? Que sim, era tipo contratar 35 jovens. Aqui eu não botei jovens. todos, né? O Chelsea contratou uma porrada de jovem aí também. Mas, tipo assim, contratar uma Aham. porrada de jovem, né? Acho que eles foram. Acho que eles tiveram o João Pedro ali como camisa 9, mas o Delap acho que não, né, acho que não É, empolgou ninguém. E aí eu acho que eles fizeram uma coisa que eu falava pro Manchester United de fazer também, que
que eu acho que é o 4-4-2, irmão. O Welbeck, ele é craque? Não, mas ele tem 20 anos aí de Premier League nas costas, é um cara que vai fazer 10, 12 gols, é um reserva que se o João Pedro se machucar, ele vai segurar as pontas, é um cara experiente, está acostumado com crítica, já foi da seleção, então é um cara que, pô, o João Pedro machucou, ele vai precisar jogar 4, 5 jogos, mano, ele vai segurar as pontas, vai entrar faltando 15, 20 minutos, ele vai segurar as pontas, não é um cara que também que vai ficar criando caso para ser titular, né, o cara sabe que tá ali na reta final da carreira, né, e tá ali muito mais para ajudar do que, sabe que tá ali para ajudar, para compor, do que para lutar e tentar uma ascensão na carreira. Então é um movimento que eu particularmente assim gosto quando o time tá em tá nesse Tentando se momento assim, organizar. né? E o Chelsea não tem campeonato europeu essa temporada, né? Chegou o Xabi Alonso, aí não sei quanto que isso pesa para a captação de jogador, né? É muito difícil você conseguir atrair jogadores para o seu time quando você não está jogando nenhuma Europa League, né? Então é complicado. É, Uma janela meio estranha, acho que é muito difícil esperar qualquer coisa do Chelsea. meio aleatório, sei lá. Achei meio. Acho que se eu fosse torcedor do Chelsea, eu estaria meio bolado. Assim. Eu acho que uma coisa que pesa um pouco a favor do Chelsea, como eles vão ter pouco jogo como o Manchester United, o time não precisa ter um elenco tão profundo. Então basta jogar bem a Premier League, ficar ali entre os cinco, né? A gente não sabe se o Aston Villa vai conseguir se manter, o Manchester City de certa forma vai trocar o técnico, como é que vai ser. Então, né, acho que a principal perda é o Cucurella, acho que o Andrei Santos também é uma perda para o futuro, assim, mais, né? É um bom reserva, um cara que vinha sendo usado de forma consistente, porque o Enzo e o Caicedo são muito bons, mas o Enzo já parece que está querendo sair, e o Lavia e o Rhys James são jogadores que se machucam Pô, muito. Eu sempre vi que mais o Lavia forte. nunca jogou 90 minutos em 3 anos. Pô, cara, é muito bizarro isso, mas. O Lave é bizarro, assim, o cara é de vidro. E eles É. optaram por liberar o Andrei, eu acho que foi um movimento bom para ele. A gente já quer pular pro United? Não, E não, tchau pro Liverpool antes. vai pro Liverpool? Então vamos pro Liverpool, então. Liverpool não contratou ninguém que eu saiba, mas saíram Robertson, Konaté e Salah, 3 jogadores aí que eu acho que são um pouco históricos, de certa forma, no clube, né? O Robertson e o É. Salah, principalmente, né? Com certeza são históricos. O Konaté participou ali dos títulos, mas que também já não rendiam tanto, né? Acho que o Liverpool se livrou deles, né? Ele não vendeu, encerrou o contrato e não renovou. É. Então, acho que, né, falta um reforço pro Liverpool. Acho que, né, perde aí o Eles, Salah. Acho que o ataque do eles, Liverpool deixou a desejar, né, na temporada passada, porque o Isaac não encaixou tão bem e se machucou, o Salah não estava jogando tão bem, o Gakpo acho que mais irrita do que qualquer coisa, então acho que eles precisam de atacantes aí. o Ekitike também se machucou, né? No final, né? Da temporada. Pode crer. O, eles estão especulando o Barcola, não é? Não é eles que estão Então, especulando o Barcola? então Sei lá, não me enche os não, olhos não, muito, não, não. não é um cara que vai agregar muito, né, não vai mudar o patamar do É, time. e falaram que saiu até no Globo Esporte, né, no GE, que o Ryan também está sendo considerado o plano B, né? Se o Barcola não der certo. Pô, ficaria ofendido, não? Se eu fosse o plano B do Barcola, o Barcola é o plano B, não? É que o Não, sim, na nossa mente sim, né? Mas é que tem aquela questão de hierarquia. Mas de qualquer forma, para o Ryan, eu acho que eu não sairia nesse momento pro Uhum. Liverpool. Eu acho que eu seguraria mais uma temporada no Bournemouth. É, É, meu filho. eu acho que o Liverpool foi para Champions, né, se eu não me engano. Foi Arsenal, City, United, Aston Villa e Liverpool. Foi, E foi. acho que eles estão se reforçar, né? Técnico novo, perderam aí. Acho que perderam, talvez tenham perdido mais no sentido de queda de produção. Assim, acho que o McAllister caiu de uma temporada para outra, o Gakpo caiu, o Salah caiu bastante por causa da idade, o Van Dijk também já está com 35, o Alisson já está tendo lesão direta. Então, já sofreu na temporada passada com lesões e ficou ali quase fora da Champions League. Então, acho que o Liverpool precisa botar em uns 5 bonecos para dentro até acabar a É, temporada, tem que até acabar a contratar. janela, né? Mas, vamos ver. Falando agora do Manchester City, você quer falar mais uma coisa do Liverpool? Não, né? Não, não. Não, ele foi uma merda, sacanagem. Pagaram a nota aí no Elliot Anderson, que é um bom jogador, não sei se vale 110, 115 milhões. Essas Acho, cifras são bizarras. acho que por enquanto é só. Acho que vale destacar a volta do Echeverri, que é aquele argentino novinho que eles contrataram, que foi, se eu não me engano, ele foi para o Benfica, mas não teve muita chance. Acho que ele foi para o Girona e ficou ali como reserva. E a volta do Vitor Reis também, que é o zagueiro, né? Dizem que ele foi muito bem no Girona, eu não acompanhei o Girona, mas chegou aí para a seleção. E são boas voltas, assim, né? É complicado também porque saiu o Guardiola depois de tanto tempo.
saber o que a gente vai esperar do Maresca, né? Entra um cara que é da escola do Guardiola, né? Em teoria. É. Mas, claro que eu acho que vai sentir. Pô, é maluquice eu achar que vale mais tu pegar esses cento e tantos milhões aí e vir aqui na América do Sul e comprar a América do Sul inteira? É maluquice minha? Achar que vale Não, mais a eu pena? acho que vale mais a pena. Tu pegar Não? seis meio-campistas de 20 milhões. Porra, sei lá, ou sei lá, meu irmão, pega, porra, 20 de 5 mano. Sei lá, de 6 É que que pra fica. otário é mais caro, né, mano? Tipo assim, não faz o menor sentido Porra, pagar 130 milhões em é, alguém. porra, não faz esse cara. Assim, não é. Pô, sei lá, tá bom, se for no. Porra, caralho. Yamal, Pedri. Exatamente, num cara assim, Tipo assim, porra, maluco beleza. novinho e muito pica já. Pô, exatamente, pô, beleza, paga aí, mas caraca, meu irmão, esse maluco vai mudar o City de patamar? Eu não sei, cara. É um pouco parecido com o Morgan Rodgers lá do Chelsea. Sei lá, eu prefiro vir fazer a festa aqui na América do Sul aí. Isso aí Não, é, e o, porra. e o pior é que tu vê que isso não é nem obrigatório, assim, parece que é mais uma questão de querer, assim, porque, pô, claro que o Andrei não é titular do Chelsea, mas o Andrei foi 40, aí tu pega, pô, beleza, não sei o quê, pô, o Manchester United contratou o Matheus Cunha por 55, 60, o Mbeumo foi 60, e o Mbeumo jogou bem pra caralho no Brentford. É, É, o João Gomes é um cara que vinha jogando muito bem. Ele pode não ser o pica que nem eles acham que o Elliot Anderson é, mas pô, o João Gomes foi 40, mano. O Elliot Anderson não é 3 vezes melhor que o Tillemans, foi 35, se eu não me engano. É assim, é uma é. diferença realmente brutal, assim, de valores que tu fica assim olhando e fica, cara, que porra é essa que é? Pô, tu vem aqui no Botafogo, sei lá, e contrata o Danilo e, porra, ainda sobra 100 milhões de libras, porra, sei lá. Caralho, Porra, não é cara, melhor? tu Não sei. contrata uns 10 meio-campistas aí do futebol espanhol, tu pega os dois melhores do Benfica, os dois melhores da Itália, os dois melhores da Espanha e bota tudo. Tu pega o McTominay, tu pega sei lá, o outro maluco aí da Inter, pega o Barella, umas porra assim, mas fazer o É, quê? mas É, coisa de louco. meio doideira, mas só. E eles perderam o Akia, né, que era um jogador aí que vinha desse ciclo de Guardiola, mas que acho que estava emprestado para Inter na última temporada, se não me engano. Perderam o Bernardo Silva de graça. Eu acho que o Bernardo Silva também já estava em queda grande. Não sei se faz tanta falta. É. E o John Stones foi para a Inter, agora parece que fechou. Mas também é um jogador que E não vinha jogando, né? o Rodri tá pra sair, né? Não sei É, quanto que é o Rodri para sair agora ou para sair no futuro. Parece que ele operou as costas, aí tem que ver, né? estão falando que ele vai pro Real Madrid nessa janela, vamos ver. Parece que É, o Florentino lá entrou na ideia e concordou agora, vai tentar aí o Rodri nessa janela. Mas é legal isso, né? Porque realmente teve uma reformulação boa, assim, lá nos times grandes, né, da Inglaterra. A gente viu o Liverpool aí com saídas de nome, uhum. o City agora também, com o Guardiola também saindo, jogadores também Principalmente de técnico, importantes. pô. No Big Six, o segundo técnico mais longevo é o Carrick, pô, que assumiu em janeiro. É o Carrick, é verdade. Se tu contar, Uhum. tu contaria aí o que tu falou, Big Seven, na Emery, né? Que no Aston Mas eu tô Villa. contando os 6, contando o Tottenham, É, que o De Zerbi assumiu no sim. final, o Liverpool e o City trocaram, e o Chelsea É, também. tá. Pô, vai ser bem interessante aí acompanhar a Premier E todos League. jovens, né? Isso também. Vai ser bem interessante, pô, porque os times mudaram, assim, umas figuras de nome, assim, né, que tiveram muito tempo de Premier League, títulos aí É. saindo, enfim, vai ser Espero que o legal. City sofra o que o United sofreu. E aí, falando agora do United, que saiu o Casemiro pro Inter Miami, o Malásia, que ninguém nem lembrava que estava vivo, e enfim o Sancho, né, que não é uma perda, mas acho que o Sancho, a comemoração é que ele abre um espaço gigantesco na folha salarial, porque o salário dele era muito alto. Chega o Andrei, chega o Tillemans, chega o goleiro do Liverpool, o Darlow, o Collier, que era um volante promissor, volta de empréstimo do Hull City, o Amaz volta do Norwich, da lateral esquerda, e o Rashford volta do Barcelona, né? Então, um United de uns tempos para cá um pouco mais comedido nas contratações em termos de não ficar fazendo tanto volume como fez em alguns tempos de contratar jogadores aleatórios. Acho que
Andrei e Tielemans são peças bem certeiras, assim, um para o futuro e um mais para o presente, Eu gostei mas, das duas. mas que ocupam um espaço que está bem vazio ali no Manchester United, né? O Casemiro saindo abre um espaço e o Kobe Mainoo, que seria outra opção. É um cara que é muito novo ainda, a gente não sabe, né? Ele Não nunca se jogou uma firmou, né? temporada inteira como titular para ele segurar e agora vai ter a Champions League, então vai ter muito mais rotação para o elenco. Então achei essas duas contratações muito boas. Pô, eu também gostei muito do Andrei Santos e do Tielemans, cara. Eu acho que vai formar, tem tudo para formar um meio-campo bem legal ali com o Bruno Fernandes, mas precisa contratar mais, né? Precisa contratar mais aí, É. mais peças. Até porque o Gart se machucou, né? Não que ele agregasse muito, né? Mas. Não, ele agrega, mas pouco. Tipo assim, ele é um reserva, um bom reserva, Assim, um bom tipo, reserva. assim, precisa contratar, né? É. Precisa de mais peças. Acho que se eu fosse o United, contrataria mais um pontinha, mais um ou dois meio campo aí. Então, o Collier voltou, ele era um cara promissor que o United roubou da base do Brighton, mas acho que parece que ainda não engrenou. O Amasi era um lateral muito promissor, tem 19 anos, mas eu vi muita gente falando que ele ia ser vendido por uma quantia até irrisória, assim, estavam falando em 6, 7 milhões de euros, e aí estão comparando muito com o Álvaro Carreiras, que está no Real Madrid, né, porque ele era do United, o United vendeu para o Benfica por 5 milhões, ele tinha opção de compra de recompra por 20 milhões, e o United não exerceu, ele foi para o Real Madrid por 40. Chegou uma época ali até que chegaram a especular que o United poderia comprar ele por 20 e vender 2 minutos depois por 40, só para lucrar, porque o United tinha direito e não fez. E aí esse Amaz é muito promissor, eu ouço falar dele há muito tempo, mas né, acho que tem o Luke Shaw ali que vamos ver agora com uma temporada mais longa se ele consegue manter o nível, um pouco mais velho. Tem o Dorgu, que eu confesso que eu não sei se ele vai virar ponta ou lateral, acho que ele é um cara meio sem posição até aqui. E tem o Rashford que a gente não sabe qual é o futuro do Rashford, né? Especula-se muito justamente isso, né? A gente está falando de valores estratosféricos no mundo do futebol, e o Rashford custa 25 milhões de euros, de libras. E aí o que as pessoas estão falando é o que tem no contrato do Rashford que ninguém quer pagar isso. 25 milhões no Rashford. Porque ele é o maior salário do Manchester United hoje em dia. E por isso que o Manchester United quer se livrar dele, porque ele ganha muito. Se não me engano, ele está ganhando acho que 32 a 36 milhões por temporada. Muita coisa, de libras. Então ninguém quer o Beleza. cara. Né? A gente viu aí o Barcelona gastar, outros times gastarem, e ninguém querer ele, né? O Aston Villa, por exemplo, ele poderia ir para o Aston Villa, onde ele já foi emprestado, e 25 milhões, pô, em vez de pegar o Garnacho 40, pega o Rashford, pô, acho muito melhor, ou um PSG da vida, um time da Itália, sei lá. É um cara que tem mercado, né? Ele não é velho, acho que ele tem 27, ele surgiu jovem, né, ele tem 10 anos É. aí de profissional, mas ele tem 28, então tem mais um tempo, e acho que ele foi bem no Barcelona, né, mas eu gostaria que ele conseguisse se reintegrar ao Manchester United, acho que com o Carrick, de repente, por ser um cara que, não sei se ele chegou a jogar junto com o Carrick, mas dois caras criados em Manchester, né, que conhecem o clube, de repente poderia dar um pouco mais certo do que foi aquela relação dele com o Ten Hag e com o Rubem Amorim. Mas é isso, né? Acho que o Manchester United fez uma boa janela de meio campo e agora precisa de talvez alguma coisa aí para ataque, dependendo do que o Carrick pensa para o time. É, é o que eu acho também. É o Porque que eu 9 não penso. precisa mais, porque o Sesco vai cravar muito essa temporada. Tá bombado, meu irmão. O homem tá. Porra. E aí a melhor janela até aqui, talvez, desses times todos, acho que é a do Tottenham, porque talvez fosse a que mais precisasse. E aí acho que tem um parêntese enorme para o Tottenham, que eles contrataram o Tonali para o meio, o Matheus Fernandes para o meio, o Van Hecke para a zaga, o Senesi para a zaga. O Dubravka, eu acredito que seja para ser aquele goleiro de segurança, reserva, porque acho que o Tottenham teve ali algum problema com os goleiros da temporada, o Vicário oscilou, acho que chegou a se machucar, teve aquele É. goleiro que entrou, que eu esqueci agora o nome, que falhou contra o Atlético de Madrid, depois fez umas outra besteira. E chega o Robertson para a lateral esquerda, o cara provavelmente para ser reserva do Spence, que foi bem na Copa, eu acho. E aí eles Foi bem, perdem né? o Dragozinho na zaga, que acho que não faz falta, o Bissumar no meio, que acho que já tinha caído muito de nível, o Colomwani, que não se firmou, e o João Palhinha, que acho que também não chegou a fazer uma grande temporada. Uhum. Foi uma janela interessante mesmo, né, cara? Dá uma reforçada boa aí, com o Tonali no meio. É, e é um time que quase caiu na temporada passada, né? Então precisava de peças novas, né?
Então, e aí eu acho que entra outra questão, né, do Tottenham, que é conseguir, acho que o principal reforço que o Tottenham pode ter, acho que reforçou muito bem o meio, acho que o meio ficou muito, muito forte agora, assim, O para um Senesi time é bom zagueiro. que não vai Gostei jogar do. Champions League, vai jogar nada, então o Senesi, né, pegou dois zagueiros que já são consolidados na Premier League, que é o Senesi e o Van Heck, que é para tirar problema da zaga. Os meio-campistas também muito bons, né? O Tonali mais para o presente e o Matheus Fernandes para o presente, mas também para o futuro, porque ele tem 21, se eu não me engano. Mas acho que para o Tottenham, cara, o principal é o Xavi Simons se machucou no final da temporada, então deve voltar só, né, lá para março, abril do ano que vem. O Kulusevski, eu vou falar um dado absurdo agora, mas o do Kulusevski não joga um jogo há mais tempo que o Diogo Jota. Caralho. Pô, rest in peace. Mas é bizarro, né? O Madison voltou no final da temporada, jogou ali alguns poucos minutos, então ficou a temporada toda fora. O Richarlison foi um cara que se machucou bastante durante a temporada. Então, acho que o time do Tottenham nunca foi ruim. Sempre, pelo contrário, sempre foi bom. Acho que o Romero chegou a se machucar também, ficou muito tempo expulso. um animal, o Ben Davis se machucou. Então, cara, acho que o principal pro Tottenham aí é conseguir você manter o time muito mais saudável, né? Porque se eu falar aqui que o time do Tottenham agora vai ser, né, o Vicário ou do Bravka, e aí eu pensar que para lateral direito ele tem o Pedro Porro, para a zaga ele tem o Senesi, o Van Heck e, de certa forma, ali o Van de Ven, que pode ser lateral ou zagueiro. Aí vai ter o Roberts, tem o Romero para zaga. Então, pô, Romero, Van de Ven, Van Heck e Senesi. Quatro, pô, para mim, excelentes zagueiros. Tem o Van de Ven também, que é zagueiro e lateral esquerdo. Tem o Spence e tem o Robertson agora. Tem o Pedro Porro na lateral direita. A gente tem no meio o Bentancur, Matheus Fernandes, aquele Bergval, que eu acho bom jogador, o Madison, o Gallagher, o Tonali, o Pepe Mata Sarr. E ainda tem para voltar de lesão, o Kulusevski e o Xavi Simons. E aí, pro ataque, ele tem o Kudus, que mal jogou a temporada passada também, que foi um reforço que mal jogou. Tem o Kudus, tem o Richarlison e tem o Solanke. Para mim, isso é um time muito, muito bom. Assim. Eu acho que até principalmente do meio para trás, assim. É, Muito consistente, assim, na minha visão. tem vários jogadores que são titulares nas suas seleções, né? E que estão em boa fase. Talvez precise de um pouquinho mais de qualidade na frente, né? Mas eu acho que realmente é um time bem sólido, cara. Sim, até porque, cara, se você pensar assim, se o time tiver 100%, o meio ofensivo seria o Xavi Simons ou o Madison, que para mim são dois jogadores muito bons. Nas pontas, tu teria o Kudus e o Kulusevski, para mim também são muito bons. E na frente, tu teria o Richarlison, que beleza, não é talvez primeira prateleira, mas ainda é muito bom. A questão é quando eles vão ficar saudáveis. O Xavi Simons a gente já sabe que fica provavelmente boa parte da temporada fora. O Kulusevski eu não sei o que aconteceu, porque ele não jogou a temporada passada inteira. Então é isso, né? Os laterais muito bons, os zagueiros. Eu acho até difícil como é que eles vão conciliar isso tudo, porque são jogadores muito bons que provavelmente vão querer jogar e eles não têm Competição, Super né? League. Não tem Premier Europa League. Uma janela excelente, né? Sim, o time tá bem sólido, cara. Eu- Bem sólido. o técnico deles é o De Zerbi. Se fosse um técnico mais pica, eu até costaria um Tottenham campeão da Premier League aí, com o calendário vazio. Só a Premier League. Porra, cara. Mas o Tottenham é foda, né, cara? O Tottenham é Aquela foda, coisa. mas tipo assim, se tu pensar, pô, esse time, eu cogito que esse elenco seja melhor que, por exemplo, Manchester City, Manchester United e Liverpool. Elenco. Cara, é. É. É porque eu acho que o Liverpool tem mais armas ali pro ataque, né? Quem? É, O Ekitike não vai jogar, pelo visto, né? Vai ficar boa parte da temporada mas fora. aí se a gente for considerar, tipo, o Xavi Simons também, enfim, considerar o time completinho, Aham. eu acho que talvez do meio pra frente o Liverpool seja mais interessante. Mas, pô, o Tottenham realmente, pô, se for o Matheus Fernandes, o Bentancur, o Tonali, pô, são bons Madison, jogadores, né, cara? é, São, pô, o, bem sólido. A zaga que você falou, tem quatro o opções Sarr, sólidas. o Os dois Gallagher, laterais. Bergval. O Pedro Porro, destaque na Espanha, o Spencer foi no reta final titular na Inglaterra. Então, pô, cara, eu acho bem interessante aí o time do Tottenham. Assim, Não sei talvez nem como é que precise eles, de não sei nem um como é que eles conseguiram atacante aí. captar esses caras, né? Pois é, né? Você fala aí, não tem Curioso a isso. competição.
Quem que você acha melhor falando nisso? O Andrei Santos ou o Matheus Fernandes? Curiosidade aí, que eu vi uns debates aí nas redes Cara, eu acho sociais que aí. o Matheus Fernandes mostrou mais. É. Eu acho que. E ele é um pouco diferente. Acho que o Matheus Fernandes é um cara que corre um pouco mais com a bola. Do que o Andrei, que é um cara, acho que hoje é um pouco mais de passe e duelos. Uhum. Mas acho que os dois têm muito potencial, assim. Acho que o Matheus Fernandes acabou mostrando mais porque ele jogava num time pior, né? E ele não É, disputava com o Enzo e com o Caicedo, né? Uma questão é, mais de. Se o Matheus Fernandes estivesse no Chelsea, provavelmente ele não jogaria igual o Andrei não jogou. sim. Mas É. acho que se eu tivesse chegar agora, faz sentido o Matheus Fernandes ser mais caro e ter um pouco mais de status pelo que ele apresentou até aqui. Uhum. Mas não sei se ele chega a ser muito melhor que o Andrei. Uhum. E aí, passando para a Espanha, já então, fechando, né, acho que talvez para mencionar mais dois da Premier League, acho que o Leeds fez uma boa janela aí contratando o Harry Wilson, que é um jogador que foi bem no Fulham, um meio-campista assim aí, e aquele Trafford que era do City. E acho que o Bournemouth se deu bem de não ter perdido o Krupp, acho que o Barcelona queria o Krupp e o Ryan, os dois ficaram. Então, dos danos aí o menor, né, pro Bournemouth, perdeu só o Senesi. Pô, tava falando que tava pedindo 130 pelo Krupp, né? Caralho. Pô, mas tu vê bobo. O fato é pedir 130 pro Barcelona, que não tem duas migalhas de pão. Mas. Os caras dizem que estão duros, mas gastaram uma nota, né? Vamos pular aqui pro Barcelona então já. Falar da Espanha, eles É, gastaram aí uma nota no Anthony Gordon e outra nota naquele ADM. no Perderam o ataque. Lewandowski, que é o No, centroavante, perderam o Rashford, que era um centroavante, um jogador que fazia todas as posições de ataque, num time que teve muita lesão com Lewandowski, Rafinha e Yamal. E perdeu o João Cancelo, que voltou para o Hilal. Não sei se o Barcelona pretende comprá-lo, mas foram essas contratações aí. vai formar o ataque gay, né? É, mas achei essas contratações aí também. Não brilha os olhos, né, cara? Você olha pro Barcelona assim, pô, caraca, o ADM, ok. Assim, o Gordon, ok. Assim, tipo, não é Nada, tem aqueles zero caras. cara de Barcelona, né? Tipo, exatamente, exatamente. Assim, não tem cara de Barcelona e não são jogadores, tipo, sabe, que, porra, Brilhante. brilha. É exatamente. Você fica, Tu caraca. gastar 150, 160 milhões nesses dois, assim, é algo que incomoda. Pô, eu acho meio bizarro mesmo. Eu também acho meio Porque, bizarro. porque em tese os dois vão ser reservas, né? Do Rafinha e do Yamal. Ou será que ele pretende botar o Rafinha no banco? E botar o Gordon ou o ADM na esquerda? E o Ferran Torres acredito que vai ser o titular. Não sei se ele vai entrar com o Anthony Gordon de 9. Ele pode jogar o Rafinha de meia, talvez. Não sei. Pode ser, mas. Aí joga com. Aí um dos pontinhos aí. Aí É o, porque eu acho o difícil também. Gordon. Eu acho que o meio tava muito consolidado para ser Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri e De Jong, assim, algo parecido nessa linha, né? Sim, pode ser. É que eu acho que o Hans Flick ele é um pouco mais vertical do que é o estilo original do Barcelona, né? Em termos de correria e tal, ele é um pouco mais incisivo. Mas o Anthony Gordon até vai para mim, mas o ADM, porra, para mim ele é o pontinha, aquela coisa que tu pensa pontinha. É, Complicada. e pior que ele já não tá. O ADM, assim, há 2 anos atrás, né? Tudo bem, né? De repente tu contratar ele. Acho que é Aham. 2 anos atrás que ele tava aparecendo bem no Borussia, né? 2, 3 anos atrás, sei Aham. lá. É. Aí beleza, tu contrata o cara assim, mas porra, agora é 2026, porra, para 26, 27, trazer ele. Pro estilo do Barcelona, para mim, por exemplo, o Havertz faria muito mais sentido, assim como um 9 que circula bem, faz pivô, mas sabe dar passe, sabe sair, gerar espaço. Até mesmo assim, um cara que está passando batido, que eu acho que deveria estar fazendo um esforço aí para ir para um time grande com o elenco, é o Gabriel Jesus. Né? Claro que ele não está na sua melhor forma, mas é um cara que está aí, deve tá, quanto é que custa o Gabriel Jesus hoje? 20 milhões de euros? É um cara que faria sentido no jeito que o Barcelona, né, geralmente. De repente, para ele se reanimar. Ou até mesmo se tu quer gastar uma nota num cara pica, porra, pra mim era o Lautaro aí, sei lá. Não, aí pica, aí você vai no Hurricane, né? Sacanagem. Mas, Mas porque o Harry porra, Kane acho que tu não vai. Tu não não vai consegue. conseguir. Não, sei, tô gastando. Mas, pô, realmente, eu acho que as contratações não fizeram muito. Não são aquelas É, cara de Barcelona, né?
Até aquele Marcos Thuram, eu acho que talvez fizesse mais sentido, assim, como um 9 que sabe tratar bem a bola. Mas é isso, né? O Barcelona ganhou, tá batendo na trave aí na Champions, né? Tá indo pra semifinal. Rafinha envelheceu, teve aquela temporada mágica dele. E agora, na última já teve muita lesão, a gente não sabe como é que vai ser. Tem todas essas especulações e o Yamal em tese está melhorando, mas também tem sofrido um pouquinho com lesão, né? Então, vamos ver. Acho que vai precisar de mais alguma coisa aí o Barcelona, talvez de um 9 mais ponta firme aí, de um 9 que você olhe e fale, caralho, tipo um Igor Esse Thiago. cara vai cravar. O Mas é isso. Ancelotti fudeu o Brentford, né? Caraca. Ou até o João Pedro, eles estavam cogitando o João Pedro ali uma época, tu lembra? Que eles cogitaram e tal. O João Pedro no Barcelona também faz sentido. É, é isso. E aí, passando para o Real Madrid, contratação do Real Madrid que ficou 2 anos aí sem ganhar nada, foi para o All-in, né? Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva, Konaté e Endrick. Voltando, né? Botando aqui o Endrick como uma volta de empréstimo. Reforçou todos os setores aí, né? Eles perderam o Fran Garcia, que não chega a ser uma perda, o Carvajal, que já não vinha jogando, o Alaba, que também não vinha jogando tanto, e o Dani Ceballos também, que não acho que não faz falta a nenhum time, né? E ainda a gente até já adiantou aí, pode chegar o Rodri nessa equação aí. É, Cara, me agrada bastante, tá? Eu acho que o Real Madrid melhorou. Porra, o muito. Dumfries é um. Porra, o Dumfries e o Cucurella é uma dupla muito interessante de Laterais. laterais. Pô, se chegar ali o Rodri, fazer um meio-campo, Rodri, pô, Valverde. Seria o Arda Güler, o terceiro, não sei. Poderia ser o Tchouaméni, poderia ser o Camavinga. Cara, pô, eu acho bem interessante, cara. Até o Konaté na zaga, pô, é Ou um pode bom ser o Bernardo zagueiro. Silva também, né? O Bellingham. É o Bellingham, na verdade. Tem o Bellingham. Tem o Bernardo Silva também, né? Nesse time aí. Mas eu acho que o Bernardo Silva deve ser um cara mais para rotação, né? Deve ser reserva. Eu acho também. De repente, eu não sei se o Rodrigo, quando o Rodrigo volta, né, de lesão, Deve ser pelo menos no final do ano. no final do ano, né? Depois, ou É, depois, janeiro. O dele foi cara, ligamento, não foi? eu acho que foi ligamento. Cara, Foi ligamento em março, eu acho. foi Mas esse, acho que o foi início desse Rodrigo, ano. acho que o Rodrigo agora é cumprir tabela e ser vendido, né? Só não vai ser vendido agora porque. Não, falando honestamente, Ah, já pulando aqui pro um negócio que não tá fechado, mas tá praticamente certo, que é o Diomandé. ainda tem ele ainda para chegar, né? Que ele Verdade. tá indo fazer no Real Madrid? Que ele é ponta esquerda, né? Então, isso que eu achei estranho do Diamandé indo pro Real Madrid, né? Porque eu tenho o Vini Júnior ali. Então, aí Só tu se ainda vai ele. ter o Rodrigo. Tipo, ou ele joga É, dos dois lados. não, eu acho que provavelmente o Diamandé vai ser deslocado para a direita, né? Imagino eu. Mas caraca, uma belíssima janela do Real Madrid, cara. Porra, eu acho que o Real Foram pro Madrid. All-in depois que, né, toda vez que o Real Madrid fica um tempo sem ganhar E, nada, ele. e chegou o Mourinho também, né? Você não É, citou o Special One aí também, aí, ó. sim, aí esquece. Mas aí acho que ficou um elenco também muito recheado, né? Tipo assim, com muito Porra, jogador com nome para fazer essa rotação, né? Acho que, né, você, por exemplo, vai ter o Cucurella e o Álvaro Carreiras, que é um jogador jovem espanhol. Que eu acho que o Álvaro Carreiras, quando ele vai para o Madrid, ele espera jogar e ser titular, né? Meio que são, em tese, quem era o lateral esquerdo do reserva da Espanha? Nem lembro. Era o Balde do Barcelona. Em tese, teria uma briga ali que seria para ir para a seleção, que é o Cucurella com 28 e o Álvaro Carreiras com 23. O Militão, né, tá machucado, não tem, mas é mais um recadinho aí pro caralho. Arnold, que o Arnold vai ficar para trás de novo, porque eles contrataram o Dumfries, né? Caraca, caralho, quanta gente tem no Real Madrid, a gente vai até esquecendo. Tu falou do Militão aí, caralho, tem o Militão ainda, tem o Arnold. Caraca, Porque o pô, Militão, que eu saiba, ele volta. Ele é coxa, né? Eu não sei se ele tem. não, ele não, eu acho que ele deve voltar agora, pro início da temporada. É. Tem Pô, aquele caraca, Mendy velho. também, que é aquele lateral esquerdo, mas esse é o outro que vive machucado também, que joga 3 jogos por ano. Pô, caraca, aí, o Real Madrid, pô, E aí no foi meio pra tem. espica. E aí no meio tem Bellingham, Valverde, Arda Güler, Brahim Dias, Camavinga, Tchouaméni e Bernardo Silva. Aí se vier o Rodri, Deve vir o Rodri aí. Caraca, aí o ataque é o Vini Júnior, Mbappé.
Vini Júnior, Mbappé, Hendrick, o Rodrigo, se voltar, mas Hendrick, Tantuano, Rodrigo, Mastantuono, Diamandé e aquele outro atacantezinho lá. Acho que até tá tendo o proposta para Gonzalo sair. Garcia. Gonzalo Garcia. Ah, Eu isso acho aí que até esquece. tá, Isso aí eu vai acho que sair. até tá com proposta para sair. Isso aí vai sair com Mas, certeza. pô, realmente tá com um time bem interessante, cara. Bem É, interessante é foda, né? Mas, pô, pô, time apelão. foda. Tá meio apelão. Né? Mas eu acho que é isso. O Rodrigo já tem que começar a ver para qual clube ele vai, porque eu acho que já não estão contando com ele, né? Caralho. Caralho, vê o gol do Fluminense agora. Caralho, quase gol do Fluminense. Moleque, loucura agora. E o Hendrick também tem que procurar o que ele vai fazer da vida dele, né? Porque o Mbappé não vai sair. Falam que parece que o Mourinho já falou que não quer não vai utilizar o Endrick, né? O Mbappé não dá brecha, ele não é um cara que se machuca, não é um cara que fala assim, beleza, já fiz 6 gols nesse jogo e faltam 20 minutos, vou sair. Não, ele é um cara É, que joga todos os é, jogos o tempo todo que pode. Então acho que o Hendrick é, vai ficar chupando o dedo ali. eu acho que se eu fosse o Endrick, eu buscaria novos rumos mesmo. É. O único foda é que talvez ninguém queira pagar o que o Real Madrid possa querer pelo Hendrick, né? E se o Endrick for pro Barcelona? Eles Aí, não negociam assim, eu acho. eu sei, tô de sacanagem, mas porra, Mas a poderia gente fazer tá, a triangulação do Hendrick pro Atlético e o Rune Álvares ir pro Barcelona. Até parece que a Madrid ia favorecer o Barcelona assim. Mas é isso. sacanagem. Por o Atlético de Madrid, Hillman, do Sporting, volante, chegou. Kang Lee, aquele do PSG coreano. E o Grimaldo, do Leverkusen, chegou também. Saíram o Griezmann, que já estava ali, né, quase se arrastando. Lenglet, que é ok, compõe elenco. E o Nico Gonzalez volta de empréstimo, eu acho, para a Juventus. Meio que não mudou muita coisa, né? Ah, é. Eu É confesso que eu gosto aquele, do Grimaldo. Mas também nada demais, assim. Não acho que seja, pô, o cara pica. Mas achei ele um ótimo lateral. esse Nico Gonzalez é o da Argentina, né? É, Eu, é. eu gostei dele na Copa, cara. Gostei dele na Copa. Acho um jogador interessante pra ter aí no elenco. Não, também acho, mas ele era empréstimo, né? Acho que talvez pro lugar dele seja justamente o Grimaldo, que ele é lateral, ala, é um pouco mais Ah, velho, é espanhol, fez carreira no Benfica, os últimos 2, 3 anos estava no Bayer Leverkusen, e é um jogador ali meio ok, né? O que eu acho que hoje eu acho uma cilada absurda tu ir pro Atlético de Madrid, a não ser que teu sonho seja jogar no Atlético de Madrid, porque acho que é que um não é o time que sonho de ninguém. tipo assim, porra, é um time que pelo visto não vai mais brigar por muita coisa e é um time que tem dinheiro, né? É um time que gasta dinheiro. Você pagou 100 milhões no Julian Álvares, pagou alguns valores altos em alguns jogadores, e você não vai ser campeão espanhol e não vai ser campeão da Champions, pelo que deu para ver. Então, e é um time que não parece ser muito simpático nas transferências. Então, acho que de repente vale a pena tu ir para um lugar onde se tenha um pouco mais de abertura e de futuro, né? Tipo, as coisas deram errado aqui, eu vi que eu não vou ser campeão, como é o caso do Julian Álvares, e aí eu vou para outro lugar. Pô, os jogadores têm assinado esses contratos mega longos, né, cara? Sei lá, mano. Tem jogador assinando É, 8 anos de contrato, sei lá. Caraca. isso aí é uma questão também que os clubes tentam empurrar, que é uma questão contábil, né, de fair play também. Que Ah, é? você amortiza o contrato, né? Você paga, vamos supor, 100 As, milhões em as, 5 anos, você vai batendo 20 milhões por ano. Se você ah, bota em 8, aí é 15 milhões por ano, né? Aí é entendi. 14, sei lá. É meio que isso. É, pro cara também é bom que ele tem uma garantia, né? Caso de É, lesão ou qualquer coisa, mas aí, às vezes, o cara quer jogar e fica preso aí, né? Não quer mudar um pouco. é. E aí, partindo para a Alemanha, para o único time que tem lá, Bayern de Munique contratou o Brown, lateral esquerdo do Frankfurt, que eu não conheço, e o Saibari, né, do Marrocos. E perdeu o Rafael Guerreiro, lateral esquerdo, o Goretzka, volante, e ele perdeu o Ndiaye por empréstimo, mas acho que eles fecharam para contratar ele, o Ndiaye, um dos Ndiayes que tem aí, que é novinho, que parece ser bom, viu uns lances dele. O Saibari eu gostei bastante, cara, na Copa. É, o Goretzka já tá Já deu o que tinha que caminhando, né, dar. caminhando pro fim de carreira. E o Bayern de Munique faz diferença nenhuma, vai continuar ganhando essa porra toda lá, né, cara? Precisa. O Saibari acho que vem pro lugar do Nicolas Jackson, que eu não botei aqui como saída, porque acho que não vai fazer falta. Bagre.
Mas acho que de repente, até se for mudar um estilo de jogo para um 4-4-2, é engraçado que nos sites eles botam o Saibari como meio atacante, né? No Marrocos ele jogou muito como 9. É, Ele não sei jogou. se. Ele, não, ele jogava de ponta também, não jogava de ponta? Pontinha? Não? Tô viajando. Posso ver aqui o mapa de calor dele, mas quando eu fui ver lá no Transfermarkt, as coisas assim, eu vi ele botando ele de meio atacante. Aí eu fiquei, caralho. Aqui na Copa do Mundo ele aparece mais pela esquerda, mas eu achei que ele jogava mais como 9 ali. Deixa eu ver, Eu acho Liga que dos também. Campeões. Eu acho que ele joga nos dois. Ele É, faz as duas. mas na Liga dos Campeões aqui ele tá mais como um meia. Talvez ele seja o caso do segundo atacante, né? É, pode ser. E aí Eu pode acho ser que um ele cara pra faz. fazer dupla com o Harry Kane também, né? Não. É bom jogador, cara, eu gosto dele. Eu achei bom também. Ele é rápido, forte fisicamente, finaliza bem. Ele tem bom drible também. Tem É, um bom drible. boa janela. Partindo para a Itália, a Inter perdeu o Dumfries, que talvez seja um dos melhores jogadores do time, perdeu o Expósito, que é meia boca pra caralho, para o Cagliari. De Vrij, que eu achava um bom zagueiro, foi pro Panathinaikos, acho que teve seu hype, depois sumiu. O Sommer foi pro Bruges. O Darmian, eterno, e o Acerbi, aí, dois jogadores muito experientes, que saíram do time. E chegou o Akanji, do Manchester City. Provedel, da Lazio, goleiro, acho que vai entrar no lugar do Sommer, um goleiro que é um pouco mais novo. E o Stankovic, do Bruges, volante, confesso que eu também não conheço esse cara, mas janela bem padrão Itália, né? Eu não vou fingir que eu sou especialista em futebol italiano assim, não, cara. Passou dos 30 anos, saiu da Pô, Inglaterra, é pra Itália, não tem pra onde ir. tá aí, tá. Pô, curti lá porra, um gelatozinho, uma pizza maneira, né, cara? Um campeonatozinho italiano. O único erro é ir pra Pô, Inter, né? Tinha que ir mais pros times de Roma e Sul, né? Nápoles, essas coisas. Vou te falar, é, sabe quem que a Itália me lembra? é. Fluminense, que pega esses jogadores assim que Mais tipo, a velhos. carreira ainda não acabou, mas tu tá vendo que tá acabando, você junta vários caras que estão descendo e de repente os caras conseguem se manter ali, né? A gente vê que a Inter tem conseguido ir É. longe na Champions, a Atalanta ali chegou aí para as finais ali da Europa League, a, a Fiorentina também, mas tu vê umas contratações muito assim, né? O cara deu errado ali nos melhores times, vem para cá que a gente te acolhe, e a gente junta aqui uma opção de meia boca, uns caras muito veteranos às vezes. E é uma delícia, pô. Se eu fosse jogador, eu ia É, amar isso aí, pô. Tá maluco? é foda, mano. Eu acho que eles estão com muita dificuldade de. Ou então a única coisa que eles conseguem descobrir é croata. Eles pegam muito croata, jovem. É, e só também, né? E aí acho que é isso, né? Bom, não tem muito mais o que falar da Inter. O Napoli comprou o Alisson Santos, que é um ponta ali brasileiro que agradou nos 6 meses que jogou pelo Napoli. O Hojlund compraram do Manchester United. Não sei qual é o futuro do Lukaku, qual vai ser, mas o Lukaku já sofreu muito com lesão na última temporada, mas eles pagaram o Hojlund e pagaram também o Milinkovic-Savic, que já foi o goleiro da temporada passada, que estava por empréstimo. Perderam o Giovanni Simeone, que não é o do Atlético de Madrid, é um pior que ele, que foi para o Cara, Torino. tem. É mesmo? Tem Tem um outro pior que Simeone. ele. Que maneiro. Perderam o Juan Jesus, que é o zagueiro ali, né? Vou usar a palavra histórico com o poder da hipérbole, mas que, pô, o cara fez 15 anos de Itália, se não me engano. Acho que ele nunca jogou fora da Itália, não sei se tu lembra dele, aquele zagueiro brasileiro. Eu acho que ele já não foi especulado no Vasco, esse maluco? Eu Provavelmente. Mas ele tô saiu do Inter, viajando. ele chegou na Inter de Milão em 2012, 2016 foi para Roma, 2021 foi para o Napoli. Então, pô, um cara muito consolidado ali na Europa, na Itália, né, 35 anos. É, não era titular, às vezes era titular, mas acho que não era um grande titular. Então, uma janela também, por enquanto, discreta. Acho que fez bem de consolidar aí essas contratações do Alisson e do Haaland, que são novos, são jogadores para o futuro, mas que precisa talvez de um pouco mais para dar um salto na Europa, né? O Napoli sofreu muito na Champions League na temporada passada, se não me engano, caíram nos playoffs, né? Não caíram naqueles playoffs do 16 avos, eu acho. Hum. Então, uma janela também muito discreta, né? A Itália que tem muita dificuldade de contratar. Eu ouvi uma notícia de que. O Stones foi para a Inter, né? Eu não botei aqui, que é justamente isso. Mais um caso de cara que passou dos 30, Não jogou, não tava jogando na Inglaterra, foi vai aí. para lá. Então, É uma aposentadoria com mais glamour do que MLS e Arábia, né? É um pouquinho, eu tem acho um que pouquinho. esses dois destinos acabam sendo um pouco mais. Acho que eu faria talvez esse caminho de ir para sair da Inglaterra, vou para Itália e depois eu vou para Turquia, que eu acho que deve ser irado jogar na Turquia também ali por causa das.
Pô, mas aí é o maior caos lá, né, cara? Se jogar no Mas na, Fenerbahçe, no Galatasaray, no caralho, o Besiktas Napoli aí. ficou em 30º, ele não foi nem pros playoffs. Que pica, hein? Os caras ficaram atrás do Pafos, do União Sangalhose, do Karabag. Eita, complicado. Pô, tu acha ruim Turquia? Istambul? Não, não, mas eu acho que vai contra essa questão de aposentadoria, né? Porque lá você vai ter cobrança pra caramba, né, irmão? Porque os caras lá Ah, levam a mas tem uma sério. porrada de cara lá, abandonada. Ah, Ó, Milan contratou o Gonçalo Ramos, boa contratação, eu acho, né? Um cara jovem aí que não rendeu no PSG o esperado, e um tal de Mário Guila, zagueiro da Lazio. Perdeu o Alex Jimenez em definitivo, foi pro Bournemouth, aquele lateralzinho era do Milan emprestado. pô, mas esse Perderam moleque não é o que teve o caso lá do estupro. do assédio? Então, mas eu não sei como é que se desenrolou, mas acho que eu não sei se era um empréstimo com opção de compra ou se era um empréstimo e eles quiseram comprar, mas ele foi consolidado a venda dele agora. Ele tava Não sei- afastado lá no Bournemouth, né? é. Perderam o glorioso Álvaro Morata, Hum. foi pro Como para jogar Champions League e Tá perdeu o louco. Fulkrug também, que estava por empréstimo do West Ham. Não, também sem nenhuma grande notícia pro lado do Milan. Acho que o Gonçalo. Acho que para não dizer que não tem grande notícia, acho que o Gonçalo Ramos é uma boa oportunidade para ele jogar bem, né? Jogar aí um Ah, um campeonato time europeu grande. e ter volume de jogo para de repente conseguir dar um salto na carreira. Ah, Na Juventus pegaram Openda, Ekator, Boga e Selic. tá bom. Eu vi que a Juventus ofereceu incríveis 7 milhões de libras pelo Dibu Martins. Se tal de Boto iria? Não, Você. Não. Não. ficaria mais um aninho. Mas, mas a questão é falar assim, pô, tu tá tentando contratar um goleiro. Acho que a Juventus não tá na Champions League. Tu tá tentando contratar um goleiro que vai jogar a Champions League, acho que pela primeira vez na carreira, né? Acho que ele só deve ter jogado aquela vez. Ah, não, ele jogou ano retrasado. Mas que, pô, tá bem, tá lá acostumado com isso aqui. Por 7 milhões, cara, 7 milhões não é nada, pô. É. O Vasco tá oferecendo 10 no Deusa, mano. O Vasco, que é um time duro, que ganha em real, pô. Não, eu acho que o Alisson, há 10 anos atrás, saiu por isso aí. Há 10 anos atrás, quando saiu do Inter, saiu por isso aí. Então, realmente, é que nem o Vasco querendo contratar lá os amigos lá e oferecendo metade da pedida. Não vai É, rolar, né? uma boa ousadia, assim, né? Vai que cola. Mas. Ah, O, e o PSG, para finalizar, perdeu o Canguili, perdeu o Gonçalo Ramos, perdeu o Camarraia e o Moscardo, né? Que não conseguiu ainda se firmar lá. Eu acho que ele foi emprestado. Não lembro se ele foi emprestado para o Benfica, mas ele não conseguiu ainda ter sequência também na Europa. O Moscardo é muito jovem ainda, né? Tem 20 anos, mas. Ah, ele renovou o empréstimo dele com o espanhol, eu acho. o PSG que gerou uma rusga aí na janela com o Real Madrid, né? Nesse caso do Diomandé aí. Parece que também eles estavam bem interessados aí na contratação dele, do Martinense, mas ele parece que ele acabou optando para ir para o Real Madrid. E o Ah, PSG ficou um pouco infeliz com essa notícia aí, que pode perder também o Barcola, né? Pro Liverpool, tá sendo especulado, a gente também já adiantou. Mas é isso. E aí, para falar assim rapidamente também de alguns rumores, parece que o Newcastle estava sondando o Gabriel Sara, provavelmente por causa da saída do Tonali, e pode se intensificar se se o Bruno Guimarães sair. É, É, bom salto pro Sara seria. também acho. Ele que já jogou lá, né? Ele jogou no Norwich na Championship e saiu Uhum. quando não conseguiu dar o salto. O Salah parece que está sendo especulado no Besiktas, também para esse fim de Cara, carreira. Aquele Kim Jae, que é o coreano do Bayern, também está uhum. sendo especulado no Fenerbahçe. O Stones fechou já com a Inter. O Rafael Leão está sendo especulado no Fenerbahçe e no Galatasaray. Né? Os rivais. Um pouco estranho assim. Não, estranho ele tá com 26 anos, sei lá, e ele para a Turquia a essa altura, né? 27 anos. Provavelmente o último grande contrato da carreira dele. Mas esses dois clubes aí, eles pagam bem, eu acho, né? Mas tô falando É, de nível de futebol mesmo, assim, né? Eu acho que sim, isso é.
O Rafael Leão, quando surgiu, todo mundo achava ele, pô, que ele ia ser craque, os caralho, e ele meio que deu uma estagnada, não saiu do Milan, ficou, oscilou. É, provavelmente ele não sairia de lá para um grande centro, né? Tu acha? Se ele for para a Turquia, se ele Ah, for para a tá, sim, sim. Turquia, ele não conseguiria depois fazer um salto, né? É, porque eu acho que ele teria mercado aí, acho que para ele seria melhor até de repente ir para Portugal, jogar uma Champions ali pelos times portugueses, ou ir para um time, né, para o Mônaco, sei lá, para o Marselha, para algo assim. Mas beleza. Parece que o Galatasaray também tá querendo aquele Reinders, sei lá como é que fala, do Manchester City, o Brahim Reinders. Dias. Então, mais uma vez aí, os times da Turquia tentando investir, eles já tinham botado times fortes aí nos últimos anos, mas acho que decepcionaram nas competições europeias. É, O De Bruyne, que estava em rusga com o Napoli ali, né, mas muito por causa do Conte também, então ele falou que ia esperar para ver os planos do clube, agora com o Alegre, para ver para onde ele iria. O Galatasaray está sondando também para ver a situação dele. Os caras vão tentar todo mundo e não contratar ninguém. Aquele Nusa da Noruega também está sendo sondado na Roma, mas tanto ano no Milan. O City começou mais investidas pelo Boadi, provavelmente para compensar uma saída do Rodri, né? Acho que é um ótimo nome aí pelo que ele mostrou na Copa do Mundo. Seria sim. um belo substituto. O Savinho está querendo sair do Tottenham, tá querendo sair do City. Parece que o Tottenham está querendo ele, que eu acho que seria uma excelente movimentação. O Savinho que foi para o City ali com, na época eu acho que ele estava indo para a seleção, né? E ficou completamente ofuscado no City. E acho que aí o Bono também está sendo especulado nas Juventus. As Juventus parece que tá precisando de um goleirinho. Pô, maneiro pro Bono. Eu também acho. Pegar aí um primeiro patamar e tal. É, E acho que é isso de negociações que a gente tem no momento. é. Ainda tem algumas, né? Você ressaltou aí umas high profile rolando aí, que ainda vão fechar aí. É, Movimentos interessantes. A janela vai até quando, você sabe? cara, acho que é até 31 de agosto De mesmo. agosto, né? Eu acho que até o início de setembro, final de agosto, acho que é por aí mesmo. Cara, é, 1º de setembro. é, primeiro de setembro. Cara, pô, ainda tem bastante janela para rolar, assim, mas vários movimentos grandes já ocorrendo e vários aí prestes a acontecer também, né? A gente pode voltar um pouco mais no final da janela para dar um patamarzão. Até porque a gente sabe o movimento dominó, né? Que algumas contratações têm que um É, pega do A, que tem que pegar do B, que tem que pegar do C, que a gente repor sabe, né? ali. Que É, quando você bota muito dinheiro na mão de um time, a gente sabe que ele vai ele se, gastar, né? se coça para fazer merda com o dinheiro. Os caras ficam com caixa cheio, aí o cara fica assim, caralho, eu preciso mostrar serviço, eu preciso mostrar serviço. O cara do É, Nottingham Forest agora deve estar maluco querendo contratar com esse dinheiro do Elliot Anderson. Então, acho que o Tottenham é um time que vai precisar vender, acho que ele não vai ter como sustentar essa janela toda de compras, acho que ele fez certo, que eu acho que é uma coisa que alguns times erram, ele primeiro contratou e depois se livrou, né? uhum. Eu acho também que aquela situaçãozinha do Real Madrid vai precisar ser resolvida das brigas do ano passado, né? Vamos ver como é que o Mourinho vai conseguir comandar, que tem alguns times como o Real Madrid que perdem, né, a Copa do Mundo, os caras ainda não se reencontraram, provavelmente estão de férias ainda, então, não duvidaria se saísse algum dos meio-campistas aí do Real Madrid, o Camavinga, o Tchouaméni, ou até mesmo o Valverde, se chegar uma boa proposta. O Tchouaméni, ele até teve algumas especulações com o United, né? Espero que tenha morrido já. Mas acho que é isso, né? Acho que o PSG também está muito quieto no mercado, ainda não contratou ninguém. O Arsenal também, acho que o Arsenal precisa de atacante. Acho que na temporada passada eles pecaram muito ali nos atacantes. O Havertz se machucou muito, o Gyökeres não, acho que não sustentou também. O Gabriel Jesus, né, não está tendo espaço, o Trossard saiu, botou um moleque novo, o Saka teve muita lesão, o Martinelli acho que também se lesionou bastante, que é o bastante. Então acho que o Arsenal vai precisar movimentar também esse mercado. E começou a ventar pra caramba aqui de novo, hein? Aqui tá ventando pra caralho também. É. Então é isso. Então fechou. Fechou, a gente volta aí no final de janela, então, pra Beleza. passar a régua. Valeu. Abraço. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu.